Vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, e o versículo 7. Graças a Deus, graças a Deus. Nesta noite abençoada que o Senhor nos dá, nós queremos falar um pouco sobre ansiedade. A ansiedade que tem atingido tantas pessoas nestes dias. A palavra ansiedade, ela vem de um termo grego, anshen, que significa estrangular, sufocar, oprimir. Da mesma forma, a palavra angústias tem sua origem no latim angor, que significa opressão, falta de ar, e angere, que quer dizer causar pânico. E isto muitas vezes tem sido algo que tem atingido tantas pessoas. De certa maneira, a ansiedade também é considerado um distúrbio que ocorre em momentos em que não se justificam, ou quando é tão intenso e duradouro que acaba interferindo com as atividades normais de uma pessoa. E a ansiedade, ela pode surgir por vários meios, de várias formas. A ansiedade, ela pode vir por insegurança. A pessoa, por questão de insegurança, se sente ansiosa. A ansiedade pode vir também por um interesse demasiado pelas coisas materiais. A pessoa fica sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Isso gera ansiedade. Uma pessoa pode se tornar ansiosa quando ela deve muito. Quando fica pensando no que tem para pagar, nas coisas que tem para tratar. A ansiedade vem também por conta da violência. O filho sai de casa e o pai, a mãe fica em casa, ansioso, ansiosa, preocupado por conta da violência tão grande que está aí fora. A ansiedade também pode vir por conta de problemas na família, crises no casamento. A pessoa se torna ansiosa. Pode vir também pela falta de perspectiva no futuro. Quando muitas vezes a pessoa olha para um lado, olha para outro e não encontra saída, não vê como se resolver aquilo que precisa resolver e tratar. A ansiedade pode vir por conta de enfermidades. A ansiedade também pode vir por conta de fracassos espirituais. Há pessoas que ficam ansiosas, deprimidas, angustiadas, também por causa do pecado. De maneira que, não somente estes motivos, mas poderíamos lembrar de outros, que podem levar as pessoas a se tornarem ansiosas, angustiadas e até deprimidas. Mas, de fato, a ansiedade não deixa de ser também algo natural na vida da pessoa, porque faz parte da sua autopreservação, principalmente em momentos de risco. Um certo grau de ansiedade provocado pela adrenalina de a pessoa permanecer ativa,
para a sua própria autopreservação. Mas de onde surgiu a ansiedade? De onde ela veio? Como ela apareceu em nossa vida? A ansiedade pode ser vista como resultado da desobediência. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a observar que foi algo que surgiu após a queda do homem no Éden, após o homem pecar lá no jardim. Ali o homem, ele tinha uma sintonia perfeita. Ele vivia um equilíbrio perfeito, tinha uma relação perfeita com Deus, e ele não sabia o que era necessidade, porque a ansiedade é algo que traz em nós o desejo de algo que às vezes a gente não sabe nem o que é. Mas no Éden o homem não tinha falta de coisa alguma. O homem se sentia suprido em todos os aspectos, seja no aspecto físico, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto emocional. O homem tinha uma vida plena com Deus, em todos os sentidos. Ele tinha à sua disposição toda a bênção do Senhor. O Senhor vinha e conversava com ele. Ele não sentia falta, a ausência de Deus. Encontramos o salmista depois dizendo: como o cervo que brama pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó. Por que ele está com sede? Porque se encontra longe. Mas Adão não tinha sede, porque ele tinha suprida a sua sede pela presença imediata, diária do próprio Deus. Nada afastava o homem de Deus, nada o distanciava do seu Senhor. Ele sentia paz, ele se sentia tranquilo, não tinha ausência de nada. O que ele tinha para comer, ele tinha no Éden. Não tinha enfermidade, não tinha que, com o suor do seu rosto, trabalhar para ter o seu pão, porque as coisas, de certa maneira, eram facilitadas para ele ali onde estava. Mas o homem perdeu estas regalias que gozava na sua comunhão com o Criador. Sentimentos que ele nunca havia experimentado antes, começa a experimentar. Entre estes sentimentos nós temos o medo, porque a palavra de Deus diz que Adão, quando ouve a voz de Deus, ele se esconde. E depois ele diz: ouvindo eu a tua voz, temi. Ele passou a ter medo. E Deus pergunta por ele: onde estás? Como que dizendo: por que tu estás te escondendo de mim? Por que tu estás com medo? Que sentimento novo é este que você está sentindo? O que você fez para estar passando por esta ansiedade, por essa angústia? Angústia, sentimento de culpa. Quantas vezes o crente ele passa por sentimento de culpa? Ele faz alguma coisa e sente que o Espírito de Deus não se agradou. E logo vem a voz do Espírito Santo: não gostei.
E o Espírito de Deus fala ou não? Fala. E quando o Espírito de Deus fala, a terra treme. Não gostei. E bem-aventurado é aquele que é sensível à voz do Espírito Santo. Porque já tem aqueles que nem ligam mais. A sua mente, a sua consciência já está cauterizada. Ele faz as coisas erradas e continua sorrindo, como se nada tivesse feito. Mas aquele que é sensível à voz de Deus, quando faz qualquer coisa, o Espírito diz: olha, não gostei. Não está bem. Não está bem. Não gostei assim. E quando você sente isto, você sente um vazio. Depois vem o pensamento: Deus, como eu fui capaz de fazer isto? Como pude eu ser capaz de entristecer aquele que morreu por mim? Como pude eu fazer alguma coisa que entristece agora o meu Deus, aquele que me ama? E às vezes vem com sentimento de culpa, um sentimento de autocomiseração, de indignação própria. E a pessoa reclama contra ela mesma. E às vezes Satanás se aproveita disto e diz assim: você não presta mesmo. Mas aí vem a voz do Espírito Santo que diz: a esperança, a esperança, a esperança. Glória a Deus. O homem tem o seu coração invadido por estes sentimentos que não tinha antes. Quantas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá? E depois que a gente perde é que passa a valorizar. O homem agora passa a ter que suar para alcançar o que ele deseja. A Bíblia diz: com o suor do teu rosto, tu agora vais trabalhar. Nos dar a entender que a terra brotava o alimento, as coisas, de maneira tão natural. Não tinha erva daninha, não tinha espinho. Simplesmente nascia. Agora o homem vai ter que plantar. E quando ele planta, daqui a pouco começa a nascer. Eu não plantei isso, mas está nascendo um espinho aqui, um mato aqui. E eu agora vou ter que limpar esse mato para que aquilo que eu plantei não se perca. Agora eu vou ter que lutar com a terra. A terra está ferida. Vem espinho, vem cardo, vem erva daninha, vem tudo. Agora eu vou ter que limpar a terra. Eu vou ter que trabalhar a terra, e quando vai crescendo vou ter que limpar de novo. Se eu quiser comer do fruto da terra, eu vou ter que trabalhar nela, porque não vai nascer de graça. Eu vou ter que lutar com a terra agora, limpando todo dia, para que o mato não tome conta daquilo que foi plantado. O homem que sentia tanta facilidade no Éden perdeu isto. E esses sentimentos invadem o seu coração e a sua alma. Hoje já tem pessoas ansiosas até no meio evangélico, porque é tanta promessa de tanta coisa e não se cumpre, e a pessoa fica ansiosa. Mas Deus, tu não é meu Deus, não? É tanta promessa de bênção e de prosperidade que se vê que parece que só você não é crente porque não alcança. Mas não é assim.
esse bombardeio de tanta coisa que se vê por aí afora, perde a razão de ser a partir do momento que você tem a sua vida diante de Deus e a bênção do Senhor alcança aquele que é fiel e anda na sua presença. Muita gente frustrada. Porque a sua vida espiritual, se não tiver cuidado, fica baseada somente aqui e agora. E se você não conquistar, é porque você não tem fé. E se você não tem fé, então você é fraco, ou é um pecador, ou tem alguma coisa que está impedindo na tua vida, e imediatamente chega logo o irmão de Jó. Alguma coisa tem aí. Mas nós precisamos confiar no Senhor e crer que Ele é o Deus que abençoa. E independente de Ele me dar aquilo que eu quero, Ele não deixa de ser o Deus que eu tenho na minha vida. O homem recebeu a autoridade para administrar e cuidar o Éden. Dominar, manter e se multiplicar na terra. Foi-lhe dada autonomia, autoridade. Ele, como um perfeito gerente de Deus, foi colocado no jardim para administrar. Mas o fato é que ele ouviu outra voz. A voz que ele havia ouvido da parte de Deus, ele não guardou plenamente. E ele começa a ouvir outra voz. Eles não foram fiéis à voz que ouviram. E geralmente é assim. Toda vez que alguém erra é porque deu ouvidos a uma voz estranha. Todas as pessoas que estão dando ouvidos à voz de Deus estão andando na direção do Senhor. Mas toda vez que alguém dá ouvidos a outra voz, sempre erra, sempre falha. A voz estranha no Éden foi ouvida. Enquanto era a voz de Deus ia bem, mas quando ele ouviu uma voz estranha, e começou a colocar em dúvida aquilo que Deus havia falado, começa algo negativo a acontecer no seu coração. A ordem que Deus deu não foi atendida. O homem não obedeceu à voz de Deus naqueles dias. E isso depois se perpetuou e até hoje é do mesmo jeito. Deus sempre está dizendo, faça assim, faça assim, faça assim. Mas vem outra voz e diz, não, assim é melhor. Assim fica mais fácil. Desse jeito fica mais curto o caminho. Para que fazer uma viagem tão longa? Aqui fica mais perto. É a voz estranha. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3. Vamos ler. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Se Adão e Eva tivessem obedecido à voz de Deus, nada disso teria acontecido. E hoje, da mesma forma, toda vez que nós andamos na direção de Deus, que saímos da direção de Deus, nós dizemos lá na frente, se eu não tivesse dado ouvidos a isto, não teria errado. Se eu tivesse feito direito, não teria errado. A voz do inimigo ainda hoje continua viva entre nós. A ansiedade é fruto da desobediência. A ansiedade também é fruto da incredulidade. Manter o coração firme
faz parte de todo aquele que deseja guardar a sua vida com Deus. Meus irmãos, todos nós que nascemos de novo, nós somos empurrados para dentro de uma guerra. Ninguém pense que pelo fato de você ser um crente, você está isento. Não. Quando você levantou o braço e disse, eu quero Jesus como meu Salvador, você foi introduzido numa zona de guerra. A partir daquele momento, uma batalha espiritual tremenda passou a fazer parte da sua vida. Mas não é para ninguém ficar com medo. Não é para ninguém ficar assustado. Paulo fala do combate. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos 11 e 12, ele fala sobre o combate da fé. Combater pela fé. Paulo fala do seu combate diário. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Diz a palavra de Deus, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, e assim combato, não como batendo no ar. Tem pessoas que estão correndo para lá e para cá, sem objetivo nenhum. Paulo disse, não, eu corro, mas não corro de qualquer jeito. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu sei para onde eu estou correndo. Eu estou caminhando, mas sei para onde eu estou indo. Eu combato, mas não é dando murro no ar, não. Eu sei com quem eu estou combatendo. Eu não luto nem contra carne, nem contra sangue. Eu sei com quem eu estou lutando. Eu sei. Prisões, açoites, perigos de morte, quarentena de açoites, açoitado com varas, apedrejado, naufrágio, viagens, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos da sua nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no campo, perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio, em nudez. Ele relacionava essas coisas, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 a 28. Ele começa a relacionar isto. E isso poderia fomentar nele até uma ansiedade. Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia para onde estava indo. Porque o que importa na nossa vida, irmão, não é as coisas que nos sobrevêm, é saber para onde nós estamos indo. Porque as coisas que vêm sobre nós, Paulo diz mais adiante, as coisas que para trás, e eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Vem as coisas sobre a nossa vida e nós vamos lançando para trás. Não é isso que eu quero. Mas Paulo, tem alguém ali te caluniando, Paulo. Não, essas coisas para trás ficam. O meu negócio é ali na frente, é ali na frente. Mas Paulo, tem um perigo de morte aqui, não importa. Deixa eu passar para trás, eu estou caminhando ali para frente. Tem algo ali na frente precioso que me espera. Eu não fico ansioso por nada disso. Eu estou olhando para o autor e consumador da nossa fé, que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. No meio desta peleja pela fé, nós corremos o risco de não termos o devido cuidado com o nosso próprio coração. Porque enquanto a gente vai caminhando em direção ao Senhor, nós enfrentamos problemas diários, sim ou não? É o carro que quebra. É a conta da energia que cortou porque
o correio não entregou a conta no dia certo e foi extraviada não sei aonde, e chegou o dia de você olha para o camarada em cima do poste, cortou a luz do irmão. E você é crente. É crente ou não é? E vai fazer o quê? Vai puxar a peixeira? Vai derrubar o cidadão de cima do poste? Não. Você é crente. Aleluia. E crente passa por isto? Passa ou não passa? Passa. Passa. São as coisas da terra que podem nos atrapalhar o caminho do céu. Paulo fala acerca dos falsos irmãos. Pessoas que podem lhe abraçar tanto e não serem verdadeiros irmãos. Pessoas que você queria contar tanto com eles e na hora H você olha assim, deu a costa e foi embora. Pessoas que em determinado momento até contribuem para a tua tristeza, para a tua lágrima, para o teu sofrimento. Mas Paulo, ele diz que não está destruído. Na sua expressão lá, eu esqueço agora o texto onde está escrito, que ele diz, parece assim, abatido, mas não destruídos. Se alguém tiver aí, me ajude na citação. Hein? Leia. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Perseguidos, mas não desamparados. Pode vir alguém falar isso, falar aquilo, perseguir de um lado, perseguir do outro, mas eu não estou desamparado, o Senhor está comigo. Pode dizer o que quiser dizer, mas o Senhor está comigo, Ele está comigo, Ele está na tua vida, Ele é o teu braço forte, Ele é o teu escudo, Ele é a tua bandeira, Ele é aquele que vai adiante de você, lhe ajudando na caminhada e na jornada. Tem hora que você pode até se abater, mas você não está destruída, não está destruído. Você pode se abater porque o homem é carne, é humano, e ele pode se abater por um momento, mas a voz do Espírito Santo de Deus vai te dizer, levante a cabeça, fique em pé, eu estou com você, levante, levante, levante. Aleluia. Aleluia. Esta ansiedade não vai destruir você. Deus conhece o nosso sistema nervoso. Conhece ou não conhece? Foi Ele que fez. Ele sabe até onde você suporta. Sabe ou não sabe? Ele sabe. Aí a Bíblia diz abatido, mas não destruído. E Satanás passa assim, olha, alguém passa e assim. Ali, ó. Mas eu passei agora lá na casa do irmão, mas estava com a cabeça assim. Eu passei lá na casa de fulano assim, estava assim. Diga, meu filho. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha. E quando chegaram os amigos de Jó e olharam para ele assim e disseram, mas rapaz, agora Jó, conta aí como é esse negócio. Ele diz assim, eu sei, que o meu Redentor vive. Diga comigo, eu sei que o meu Redentor vive.
Aleluia. 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 Ele vive. Ele vai se levantar. A Bíblia diz: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. E quando a pessoa foi que volta, aí encontra você sorrindo. Mas o que foi que houve ali? Eu pensei que, eu já chamei, quando disse, vamos lá fulano, vamos olhar a cara dela como está. E quando você está sorrindo. Eu não entendo essa mulher. Eu não entendo esse homem, não pode entender. Não vai entender nunca, não vai entender nunca, não vai entender nunca, não vai entender nunca. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Satanás disse a Deus: Deus, toca, porque ele vai blasfemar. Se aumentar a angústia dele, a ansiedade dele, a luta dele, ele vai blasfemar na tua cara. Aí Deus dizia: toca. Satanás vinha se lambendo. Quando chegava lá, que olhava, aí Jó dizia: o Senhor deu. O Senhor deu. O Senhor deu. O Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito. 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 Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Devemos ter cuidado com o nosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Aleluia. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Devemos ter cuidado com o nosso coração. Como nós enfrentamos os problemas. Como nós reagimos. Com que coração nós reagimos? De que forma nós reagimos? Porque os problemas vão surgir diariamente. As dificuldades vão bater na nossa porta. Diariamente. E certamente que eu e nosso inimigo sempre estará à espreita para nos acusar. Ele prepara e fica lá somente dizendo: quero ver como é que ele vai reagir. Porque tem pessoas que pensam que ser crente é viver um plano espiritual pleno. E parece que não está vivendo mais na terra, mas você vive na terra. Você trabalha, você come, você dorme, você sorri, você se emociona, você chora, você tem raiva, você se ira. E a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. De que maneira você reage às coisas é o que vai determinar a sua posição diante de Deus. Zacarias capítulo 3, versículo 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Satanás, ele vem diante de Deus para acusar o crente. É muita ousadia, não é, irmão? Ele é um acusador.
Mas a Bíblia diz que o Senhor está conosco para nos justificar, para nos defender. Isaías capítulo 50, versículo 8. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Aí a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 8, diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O nosso Jesus não está inerte. Ele não disse assim: eu venci e vou me sentar agora aqui nessa cadeira para descansar. Não, ele está à direita de Deus, mas ele intercede por nós. Ele está prestando atenção à nossa vida. Ele olha para nós, ele nos acompanha. E diz o texto: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Porque estas coisas vêm para nos deixar ansiosos a ponto de nos afastar de Deus. Porque quando a angústia vem, a necessidade vem, o que é que o coração pode fazer? De que adianta ser crente? De que serve ser crente? Mas o apóstolo Paulo, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A maneira como você vai reagir a essas dificuldades vai determinar o teu coração para com Deus. Mas uma coisa é falar, outra coisa é viver. Porque às vezes o crente, ele fala, mas quando chega a hora de viver aquilo, já, comigo não, assim não dá não. Deus, eu sou o teu filho, aqui de papel passado. Não, senhor, vou botar o senhor agora no canto da parede. Agora, senhor, vou bater o pé na porta, vou entrar no Santíssimo com porta e tudo, porque eu sou teu filho, e etc, 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 etc. Mas não é assim. Não é assim. Nós devemos ter cuidado para nos dirigir diante do Senhor. Quem os condena? Cristo é quem morreu e quem ressuscitou. Ele é quem faz a minha defesa. Ele é quem intercede por mim. É como que dizendo: Satanás, tu estás me acusando de quê? Quem morreu foi Jesus. Quem ressuscitou foi Ele. Tu não tiveste poder sobre Ele. E Ele agora intercede por mim à direita do Pai. Tens alguma coisa contra mim? Tu sabes, lá em Jerusalém, naquele monte tinha 3 cruzes, uma à direita, uma ao centro e outra à esquerda. Tu sabe quem morreu ali no meio? Satanás vai dizer: não precisa dizer mais nada não. Não precisa dizer mais nada. Porque o escrito de dívida que nos era contrário em suas ordenanças, Ele arrancou do meio de nós e cravou no prego do Calvário. A tua conta, a minha conta, o teu pecado, o meu pecado, aquilo que está sobre a nossa vida, Jesus tirou do meio de nós, tirou da nossa vida, porque nós nos entregamos para Ele. Não é para que a gente continue pecando, não, é para que nós possamos confiar que Ele é poderoso para, em qualquer dificuldade da nossa vida, Ele nos abraçar, nos acolher, nos proteger, nos levantar, nos restaurar. Ele morreu. Quem é que morreu? Jesus. E quem é que ressuscitou? Jesus. Então Ele pode, porque só quem morreu foi Ele e só quem ressuscitou foi Ele. Então Ele pode.
Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Quem foi que nos amou? Então eu posso vencer por Ele. E Paulo diz, eu estou certo. Eu tenho convicção de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, e nem o que vem amanhã, pouco importa. Nem o que está acontecendo hoje. E o que vem amanhã, para mim, não estou nem interessado, porque nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, 33 a 39, é onde o texto está escrito. Aquele que está conosco, irmãos, e que muitas vezes nos acusa de dia e de noite. Tem pessoas que olham para você e suspeitam mal de você. Nem sabe quem você é, mas já começa a julgar. Você está lembrado de Davi. A Bíblia diz que o pai de Davi pegou aqueles alimentos e disse, vai lá na frente da batalha e leva para os teus irmãos e leva também para o comandante. Quando Davi chega lá com aquelas duas sacolinhas, um para os seus irmãos e outro para o comandante, chega os irmãos de Davi, olha para Davi e diz assim, foi que tu viesse fazer aqui? O que foi que você veio fazer aqui? Seu pirralho? Você é um pirralho, rapaz. Onde estão aquelas poucas ovelhas? Tu era para ter ficado lá. Eu bem conheço o teu coração, que é um coração presunçoso. E Deus diz assim, conhece nada. Esse aí é um homem segundo o meu coração. De maneira que não se impressione com o julgamento das pessoas. Não fique incomodado por aquilo que alguém pensa de você. Porque você não é nada do que o povo pensa de você. Você é aquilo que Deus diz que você é. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós caminhamos deixando de ouvir o que o povo fala e ouve aquilo que Deus diz, então a gente caminha tranquilo, porque nem isso, nem aquilo, nem coisa alguma vai me separar da voz que está me guiando, porque eu ouço a voz do Espírito que diz, este é o caminho, andai nele. Mas vai chegar o dia em que o nosso Jesus vai derrubar aquele que nos acusa. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Meus irmãos, pelejar pela fé, escute bem, pelejar pela fé, enfrentar a nossa vida cotidiana, a nossa luta diária para ser crente, não é um acidente na tua vida. É algo que faz parte da tua caminhada. Quando você enfrenta essas coisas diárias, problema disso, daquilo outro, menino que reclama, gente que quer tirar a tua paciência, vizinho, na fábrica, no trabalho, na feira, no ônibus, quando você desce, quando você leva uma topada na rua, quando você faz isso, isso tudo, isso não é acidente de percurso, isso faz parte da tua caminhada. Faz parte.
Faz parte. Porque Paulo não passou o tempo todo só tendo revelação, não. Ele passou o tempo levando pisa. Ele passou o tempo também sofrendo naufrágio. Ele passou o tempo sendo acusado. Ele passou o tempo em suspeição até com os próprios apóstolos. Até o povo dentro da igreja olhava para ele assim: será que você é crente? Isso vivia um tempo desse aí, dando uma de crente agora. Está aí, ó, dando uma de crente agora. Mas eu conheço isso. Isso aí? Conheço. É que vocês não sabem a história dele. Aí começa a contar, esse aí, olha, matava crente, perseguia. É porque você não estava lá no dia, mas eu estava lá e vi quando ele guardou a roupa daqueles que apedrejavam a Estevão. Eu estava lá, eu vi com meus olhos, esse aí. Aí Jesus diz ao homem, diz, olha, vai lá na rua direita. Vai lá. Tem homem lá, Saulo. Quem Saulo, Senhor? Saulo, Saulo. Quem é aquele? É aquele. Senhor, tu não, eu sei quem é ele. Vai lá que ele já está orando. Aleluia. 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 Tem gente que só enxerga você quando você está falando aquilo que às vezes não é preciso falar. Tem gente que só te vê quando pensa que você está fazendo alguma coisa que não é para fazer. Mas Deus te vê quando você está orando. Aleluia. Ele te vê quando você ora. Ele te vê quando você chora. Ele te vê quando tu estás te quebrantando diante do Senhor. Senhor, eu não queria ser assim. Senhor, eu não queria ser assim. Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Ele te vê quando tu estás orando. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vê quando você ora. Ele vê quando você chora. Ele vê quando você diz para ele que você quer ser melhor do que você é. Ele vê quando você se quebranta diante do Senhor e diz: Senhor, eu quero ser melhor, Jesus, eu quero ser melhor, eu preciso ser melhor. Eu não posso ser desse jeito. Eu não me aceito assim, mas tu vais me ajudar. Eu vou mudar, 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 porque tu vais mudar a minha vida. Aleluia. Aleluia. Você não pode entrar num sentimento de ansiedade a ponto de pensar e ficar desesperado que não tem jeito. Não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito para quem luta. Tem jeito para quem confia. Tem jeito para quem acredita. Tem jeito para quem se dobra perante o Senhor. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. A Bíblia diz que há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Há esperança, há esperança, há esperança, há esperança. Você não pode se entregar, você não pode viver assim, você não pode continuar desta forma. Você precisa mudar e Jesus vai ajudar você a mudar a sua vida. Ele muda porque Ele pode mudar. Evangelho é poder de Deus e é salvação para todo aquele que crê. Ele muda, o Evangelho transforma. Ele muda a natureza. Ele muda. Ele muda. Ele muda a situação. Ele muda. Se você puder confiar no Senhor e crer que Ele pode fazer, Ele muda. Não importa o caminho que você esteja caminhando, o deserto que você esteja vivendo, mas Ele muda. Ele muda.